Estamos começando mais um episódio do podcast dos profissionais do transporte. Esse é o Podbus 64 e não é bus, é bus porque a gente é do busão. Meu nome é Alex e o objetivo do canal é conectar empresas, pessoas e profissionais com o mesmo propósito: trocar experiência, compartilhar conhecimento, ensinar, aprender, evoluir e também se divertir num bate-papo bem descontraído. É com grande prazer que hoje a gente tem aqui Fernando Lira, mais conhecido como Seninha, no nosso caso aqui. Um cara incrível, mas antes da gente falar com o Fernando, Dudu, dá seu recado aí. Dá seu alô e seu recado, vai. Mais um episódio, e esse é o número 100. Episódio Especialíssimo. especial, 100º episódio do Podbus 64. A gente está com um convidado aqui mais especial, muito especial mesmo. Ó, eu perdi a conta de quanto tempo, a gente já está tentando organizar para ele vir aqui, e deu certo, e vai ser o 100º especial. Seninha, Edu Fígaro aqui com vocês. Show de bola, seja muito bem-vindo. Obrigado, gente. Seja muito bem-vindo. Que Fica apresentação à vontade. bonita. Fica à vontade. Eu tô desde a hora que eu entrei aqui, adorei o estúdio, adorei vocês. É um prazer saber agora desse número tão especial, 100. E é gostoso quando a gente vai falar de uma coisa boa, né? Porque a gente ouve tanta coisa ruim do que a gente está se propondo a falar, que a gente saber que tem pessoas que ainda pensam em falar bem já é positivo. Porque a gente está vivendo um mundo tão caótico, tão difícil. Se a gente for enaltecer só o que é ruim, o que é feio, para quê? Aí é ficar batendo em si mesmo, né? Então eu estou muito contente. Obrigado pelo convite. Eu sei que vai ser um papo gostoso. Que bom, que maravilha. Aliás, eu vou relembrar a todos os inscritos e os não inscritos. Se inscreva no canal, ativa as notificações, não é isso? Deixa o comentário. Eu já assisti uma peça do Seninha, já conheço ele. Trabalho no grupo ABC, Next, Metra, BR7. Quem é do grupo do busão, do Grande ABC, quem trabalha com busão no Grande ABC, já viu o Seninha em algum lugar, né? Produção. Já. Ou numa garagem, num vídeo, num teatro. Nos vídeos. Em vários vídeos, né? Inclusive, parabenizar pessoalmente, eu mandei mensagem para ele. Estão com mais de 10 mil seguidores, corredor AB. Verdadeiros. Não é? Isso, sem comprar. Sem comprar, isso é muito positivo. Orgânico, canal orgânico, mais de 10 mil seguidores, parabéns mais uma vez. Obrigado. Mandei mensagem para você. A gente responde a todo mundo, as pessoas participam, pedem coisas. Agora vem uma novidade lá nesse Instagram da Next. Pode contar? Ainda não, porque Tá uma bom. coisa é tão pedido. Tá bom. Se você entrar no Instagram, nos comentários e ler ali, todo mundo já vai imaginar. É um sorteio, isso eu posso, de uma coisa que todo mundo que gosta de ônibus, de busão, Sim. pede muito. E daí a empresa resolveu ceder. Legal. Vou Isso é acompanhar, legal. vamos escrever. Fica de olho, fica ligado. Segue aí as redes, né, da Next Mobilidade, né? Fernando Lira, conhecido por nós como Seninha aqui, que eu não falo de Seninha, eu lembro do homem correndo no carro, e isso já Do Ayrton. mexe comigo. O Ayrton Senna, eu acho que o Ayrton Senna é um deus. Sem exagerar, né? Eu acho que tem muita história ali, mas aí deixa o Senna que depois eu vou querer saber. Claro. Essa sua relação com essa história do Senna e do Seninha. E para quem está aí assistindo a gente que não está inscrito, se inscreve, ativa as notificações. Infelizmente a gente não está conseguindo responder o pessoal nas redes sociais, né? A gente tem um trabalho forte no LinkedIn, né? O YouTube está aqui, não tem nada comprado também, às vezes as visualizações são até baixas, mas eu falo, pessoal, gente, assiste aí, põe para o motorista assistir. Claro. Tem garagem de ônibus que está representando, curtindo tudo e comentando tudo. Um grande abraço. Se a gente não respondeu o comentário nas redes sociais, se você procurar nas redes sociais, vai encontrar o nosso telefone direto, e aí no direto a gente fala com todo mundo. Agora, os comentários a gente não está dando conta. Não são muitos, mas a gente também... Claro, é corrido, né? Sempre tem um ônibus, a gente está perdendo ônibus de vez em quando, né, Edu? No caso, a empresa tem um departamento para isso, né? A gente tem vários funcionários, colaboradores que podem ficar em frente ao computador respondendo. A gente é pago para isso, né? Não só para fazer uma gravação, criar um conteúdo, mas sim dar atenção para o usuário, para o cliente, para o seguidor, enfim. É um setor de atendimento. Tem, a comunicação ao cliente, é muito forte. Comunicação. O grupo pensa muito nisso, né? Em responder as pessoas, tanto pelo Instagram quanto pelo telefone. Nós temos um funcionário só para atender ao telefone. E eu que estou ali diariamente, eu vejo que é verdadeiro. É um telefone que você pode usar, a pessoa desliga, ela liga no departamento para saber o que está acontecendo e volta a ligação para a pessoa. Olha, aconteceu isso, já o ônibus está passando, pode aguardar aí que está chegando. E logo em seguida, quando a pessoa entra no ônibus, ela liga de volta. Olha,
a sua informação é verdadeira. Realmente eu já estou dentro do ônibus. Bacana. É Que legal. atendimento humanizado. Humanizado, e eu vou dar um recado para algumas amigas que eu tenho e amigos também do setor de atendimento ao cliente. Gente, é assim que tem que fazer. O cliente ligou, reclamou, você tem que tratar, tem que dar o retorno. Não adianta responder de qualquer jeito que não vai funcionar. Tá aqui, né, uma grande empresa, o Seninha, apesar do grande representa também uma grande empresa de ônibus, que é a questão do nosso canal, um grande grupo de ônibus aqui, o Grupo ABC, o grupo que eu nasci e tenho como um carinho especial. Já falei várias vezes aqui, nasceu lá também. Então, assim, tudo que vier aqui de cases de sucesso, de experiências que Fernando Lira pode trazer aqui pra gente, você que é do busão, que está acompanhando a gente, segue e vai por esse lado, porque o cliente tem que estar em primeiro, né? Eu acho que você sempre gerou conteúdo pensando no cliente, não é, o cliente sim, porque a gente precisa do cliente, não a parte da coisa financeira. Óbvio que o dinheiro sempre está em primeiro lugar no mundo. Mas o que adianta você colocar um veículo na rua para levar você do centro de São Bernardo ao Jabaquara se não tem o passageiro? E por que transformar essa viagem num caos, né? Quem viaja de ônibus, anda de ônibus, sabe da diferença. Eu dirijo há muito pouco tempo e eu andei sempre de ônibus, de transporte público, sempre. Metrô, trem, ônibus, e eu sei muito a diferença. Então, às vezes, até quando alguém fala alguma coisa para mim, eu falo, isso não acontece. Ah, é verdade, isso acontece realmente. Então, a dona Beatriz, que é uma das diretoras da empresa, uma das proprietárias, ela sempre fala com o Seninha, porque o Seninha fala a verdade sobre o que está acontecendo dentro do ônibus. Ah, o motorista não parou no ponto de ônibus. Pode sim acontecer. Pode. Mas se acontecer, nós temos que saber o motivo e resolver essa questão. Não basta só ficar numa reclamação. Reclamar, todo mundo vai reclamar. Mas o que é feito após isso, Qual né? é a solução, né? Qual é a solução? Por que ele fez isso? E por que ele não pode fazer? São vários pontos que precisam ser claros para a coisa se modificar. Que legal. Agora, conta pra gente então, como é que você foi parar no ônibus? Ou conta lá, volta um pouquinho mais e conta quando começou a sua carreira, essa sua carreira de artista, né, de produtor, e eu acho que é assim que eu posso chamar. É isso mesmo ou não? Eu sou um ator que produz peças de teatro para ter trabalho, porque você ser artista no Brasil é muito difícil. Eu trabalho com teatro há 33 anos e eu fui parar no transporte assim. Tinha Pode ser Fica à vontade. Me emociono. Pode se emocionar. Eu tenho uma pessoa no meu público chamado Fernando, como eu, que ele me assistia todo final de semana. E eu sempre o tratei muito, muito, muito bem. Eu não sabia quem é esse garoto, nunca imaginei quem era. Eu via que ele tinha uma deficiência, que para mim é muito boba, muito pequena, porque eu tenho as minhas. E aí um dia eu perguntei para ele, e aí, Fefe, onde você vai agora? E ele disse, vou para casa. E eu perguntei, mas você mora onde? Aí veio um rapaz querendo saber por que eu estava perguntando aquilo para ele, e a moça que o acompanhava disse, não tem problema, eles são amigos. Aquilo me chamou a atenção, porque eu percebi que não era a família do garoto. E aí ele falou, eu moro em São Bernardo. E eu falei, nossa, Fê, que coincidência. Eu também. Tantos anos que a gente se conhece e eu não sabia que você é de São Bernardo. Vira essa moça e fala assim pra mim, você não sabe quem ele é? Eu falei, não, eu sei que ele é o Fernando. Ele é filho da Beatriz Braga. Eu falei, legal. Pra mim, o que era Beatriz Braga? Eu não sabia. Não conhecia. Moro em São Bernardo, mas não sabia quem era Beatriz Braga. Cheguei na minha casa, falei, mãe, sabe o Fefe? Ele é filho de uma tal de Beatriz Braga. Minha mãe falou assim, e quem é Beatriz Braga? Você não sabe? Eu falei assim, não, mãe, eu não sei, a senhora sabe? Ela falou, eu acho que é a mulher que é considerada a dona de São Bernardo. Manda em tudo. Dona de todo o transporte, casas, rainha do transporte. Rainha da catraca. Rainha da catraca. Chamou a vizinha da frente, que é uma italiana, falou, dona Graciela, quem é Beatriz Braga? Aí essa italiana falou, a dona de São Bernardo. Pra mim, tanto faz. No outro dia de manhã, num domingo, 11 horas da manhã, liga na minha casa, Beatriz Braga. E fala, vou te assistir. Vou com o Fefe hoje. Falei, tá bom, vai ser um prazer conhecê-la. Quando acabou o espetáculo, era um espetáculo chamado A Arca de Noé, que eu fazia o leão. Essa mulher gritava na plateia, bravo, bravo, bravo. Do jeito efusiante que é dela. Sim. Única.
E aí, quando eu fui cumprimentar as crianças, porque eu tirava foto com todas as crianças, eu não vi mais essa mulher. Não a vi mais. E aí, quando eu entrei no camarim, ela estava lá, sentada no chão, com o Fernando, me deu um abraço e ela falou, você vai trabalhar comigo. E aí eu fui trabalhar com ela e eu estou há 16 anos trabalhando com a dona Beatriz Braga. Então foi assim que eu fui parar no transporte. E por isso que eu digo que foi um anjo que me levou até a dona Beatriz. Porque eu era usuário dos ônibus dela, não sabia que era dela. E no primeiro encontro que eu tive fora teatro, ela me perguntou o que eu achava de determinado ônibus e eu disse que era uma porcaria. E você falou toda a verdade Falei que tinha você barata, tinha ali consigo. chovia dentro. Aí ela olhou pra mim e ela falou, é tudo isso? A sensação de usuário mesmo do ônibus. Exatamente. Sim. A sensação dela falou, eu sou a dona. Eu falei, que bom, tô falando tudo pra senhora. Você vai resolver. Falando pra pessoa certa, eu tô falando pra pessoa Maravilha. certa. Essa é uma sinceridade maravilhosa. E eu acho que foi isso que eu ganhei pela minha verdade, porque eu sempre fui verdadeiro. Depois eu vou te contar um outro caso, que você me chamou de Ceninha, que eu fui e sou até a data de hoje. E eu ganhei esse personagem pela minha verdade também. Porque tem um caso muito peculiar que por que a dona Viviane Sena falou, é você. Então a minha verdade, como sempre, eu acho que abre todas as portas. E aí ela falou para mim, a dona Beatriz, você vai fazer um trabalho para mim, que eu vi no Rio de Janeiro, que é teatro dentro dos ônibus. E eu falei, essa mulher tá louca, imagina, teatro dentro do ônibus, como lotado assim? ônibus, Como assim? Aí ela me mandou para o Rio de Janeiro para eu assistir uma cena que acontecia, era um projeto que já tinha no Rio de Janeiro. Mas não era bem isso, era um cobrador que tinha uma veia artística, e ele contava piadas, descobria detalhes da sua vida, e aí ele contava para todo mundo, e transformava aquele percurso numa cena teatral e muito leve. Legal. Sim. As pessoas levavam um bolo para ele. Ele encarnou um personagem Ele encarnou ali, um personagem interagia maravilhoso. com o público. E aí eu falei, na volta, eu falei, dona Beatriz, isso não dá para fazer. Dá para fazer tal coisa. E ela falou, então vamos tentar. Daí eu contratei 2 atores, fez tanto sucesso que daí viraram 4, e eu tô até a data de hoje. Hoje, as cenas não acontecem mais, acontecem de uma outra maneira. Hoje eu sou o rosto da Next Mobilidade, eu faço todos os vídeos para eles, a cara da empresa, para levar assuntos delicados, assuntos sérios, assuntos mais engraçados, com uma certa leveza, mas com uma seriedade. Devido ao meu trabalho com crianças há 33 anos, eu acho que hoje todo mundo sabe que eu levo a arte não para aparecer ou para ficar milionário, mas é porque eu gosto de arte, eu gosto de levar informação para as pessoas. Da maneira que eu levo, eu acho que todas as pessoas que falam comigo através do Instagram, da Next ou do meu pessoal, eu percebo o carinho que as pessoas têm. Elas têm coragem de me dizer determinadas coisas que às vezes são sérias, que acontecem dentro do ônibus, ou num ponto de ônibus, porque elas sabem que eu vou levar para a pessoa correta. Elas sabem que eu vou levar para um chefe de um departamento, ou para um diretor da empresa, ou até mesmo para a família Braga, né? Já que eu tenho esse acesso, eles falam, vou te contar determinada coisa, porque eu sei que vai diretamente para quem gostaria de saber. E não vai ter filtro. Não tem filtro. Não tem eu filtro. falo a verdade. Fernando, não porque tem filtro. Você eu não acho vai mudar, que você não vai mudar. Não, eu não Isso, posso vai fazer levar isso. assim. Porque é muito sério. Às vezes o que é pequeno para mim, para você é gigante, Sim, né? maravilha. E eu tenho que me colocar Bela no seu analogia. lugar. Antigamente diziam que um cargo assim nos jornais, em algumas empresas, que era o ombudsman, né? Hoje eu não sei se existe esse cargo ainda ou se tem algum nome, mas eu acredito que eu faço esse serviço sim, de ouvir as pessoas e de levar, e eu já ouvi agradecimentos, pessoas que falaram, Fernando, que bom que você fez isso, como está acontecendo agora no terminal Jabaquara, no terminal Santo André. Eu fui antes de ontem ao terminal Santo André e veio um cara de quase 2 metros de altura me dar um abraço e falar, que bom que aconteceu determinada coisa, que mudou a visão aqui. Legal. A árvore era muito grande, tinha uns caras que ficavam em cima, podia ter assalto. Hoje a árvore não está mais lá, ela foi colocada em outro lugar. Legal. A dona Beatriz teve cuidado de uma remoção correta, foi para outro lugar, agora tem uma plataforma linda, limpa. Isso é muito importante. Eu achei bacana. Então é assim que eu fui parar no ônibus. Achei bem legal esse início aqui do Podbus 64, porque assim, a gente fala o lado do busão aqui no Podbus, e aí a gente trouxe você está fazendo essa integração do usuário com a empresa, numa gestão humanizada, você vai, busca o que está acontecendo lá na realidade, no operacional, e você traz
sem filtro mesmo, que é assim que deve ser, e você busca solução. Isso é importantíssimo. Hoje tem os nomes bonitos, né? Gestão humanizada, mas isso já era feito antes, né? Com essa sinceridade, com essa verdade. Sempre teve, sempre teve. E assim, foi muito legal receber você aqui e sentir também essa verdade em você. E a gente já tinha se encontrado, Sim, né? passado. Nas garagens aí do grupo, tudo. Minha esposa deixou um abraço, eu falei, o Seninha vai lá, falou, manda um abraço pra ele, depois a gente vai depois que acabar aqui a gente vai fazer uma chamada de vídeo. E, cara, é muito legal ter um cara, um artista, um cara que tem uma história legal, como você tem, né? Eu acompanho lá no seu Insta, eu não sou um cara muito de se eu pegar o celular eu não tô dando conta de responder. Sim. Mas tem coisas que eu gosto de acompanhar e de assistir tudo, e sempre fui muito fã do seu trabalho. Eu vou sempre citar um que eu sempre falo, as empresas quando tá com dificuldade de treinamento, até hoje, né, se a gente pegar, eu te conheci na Metra, né, na certificação, na implantação de certificação na Metra, e você estava com essa sua equipe, provavelmente, Sim. produzindo ali, né, um teatro para treinar os funcionários de que a ISO estava chegando. Eu lembro até do começo, que era uma gritaria, tipo, tá chegando uma tal de uma ISO aí e tal, o que é isso tal, e eram vários personagens com a dúvida da ISO naquela época. E eu achei muito legal aquilo. Eu tenho um vídeo disso gravado em algum HD. Porque aí. Você falar com as pessoas de um tema que ela não conhece ou que é difícil é um saco. Sim. E a ISO já é um saco para todo mundo. Ninguém gosta de auditoria. Né? Ninguém gosta de próstata, né? A pessoa não fez, mas ela já está com a dor. Sim. Ela não sabe nem o que é. A ISO tem um auditor, né? Ninguém gosta de auditor. Aliás, eu deixei de ser auditor de ISO. Deixei de ser auditor por conta de que ninguém gosta de auditor. Então, por isso que é importante, eu acho que quando a dona Beatriz pensou nessa coisa do teatro, estar mais dentro do grupo, é justamente, eu lembro da frase que ela falou, ninguém aguenta mais dedo na cara. E o teatro faz você rir. E tudo que é leve, você guarda com você, Sim, né? É como uma cena dos Trapalhões, por mais que a gente saiba hoje que algumas coisas que o Didi fazia não era tão bonito, mas a gente guarda no coração, como uma brincadeira, né? Não com um lado pejorativo. E as cenas de teatro, junto com ISO ou com outros temas, faz ficar mais leve e desperta no funcionário, no colaborador ou até mesmo no usuário que ele quer assistir de novo, ele quer ver de novo. E eles cobram. Às vezes eu vou numa garagem e eles falam, Seninha, não dá para fazer uma cena sobre banheiro sujo? Não dá para fazer uma cena sobre o cliente está errado? Sim. Porque nem tudo que o passageiro fala tá certo. O passageiro que tá no celular hoje e perde o ônibus e fala que deu cena. Motorista. E a culpa é do motorista. Tá no então celular, a gente precisa fazer. Tá todo mundo no TikTok lá. Você tá no TikTok também? E hoje gravando, né? Gravando e expondo a empresa, expondo o motorista, que muitas vezes não quer aquilo. Sim. Exatamente. Então, esse trabalho de estar próximo da população de um modo geral, eu acho que é muito positivo, é muito agradável. E o que eu gosto é das ideias. Então, quando eu estou dentro do ônibus, às vezes gravando, eu terminei, porque as pessoas colaboram para o silêncio, eu acho que isso é muito legal. Como já conhecem hoje em dia, então eles param a algazarra para o Fernando gravar. E aí, quando acaba, eles falam, posso falar com você? Eu tenho uma grande ideia. Eu queria que você falasse sobre as pessoas... Eu gravei um vídeo recentemente sobre as pessoas que andam com guarda-chuva molhado dentro do ônibus. Boa. E molha a minha calça, a mulher molha a saia. E eu fiz. Teve uma repercussão enorme. Então, é muito legal ouvir e poder realizar para eles. Sim, a gente fica aqui maluco querendo falar. Eu queria que você gravasse alguma coisa do tipo, as pessoas que colocam chiclete no USB do ônibus, por exemplo. Sim. Né? E vai fazem poema várias no banco. A gente subiu o elevador aqui do prédio esses dias, e aí eu tava com a mochila nas costas. Eu já sei que ele tem um vídeo disso. E aí, já é tudo pensado aqui no meu HD. Aí o que acontece? Eu subi, eu com a mochila nas costas, eu tentei virar dentro do elevador. Aí eu comentei com eles, falei assim, tô parecendo aqueles passageiros sem noção dentro do ônibus. Isso, uma tartaruga. Tá com o casco ali, e aí tá no corredor e tá achando que tá tudo certo. Ninguém passa, né? E vocês fizeram esse vídeo lá, legal. Fizemos esse da mochila é a coisa mais antiga do ônibus. Na verdade, nós começamos com esse tema da mochila. Legal. Porque na época, 16 anos atrás, era a maior reclamação por telefone. E o número de mochilas triplicou agora. Todo mundo usa mochila. A mochila e a pessoa tá vendo o celular agora.
Era o Donatello das Tartarugas Ninjas. Né? Não tinha Edu, mas era o Donatello. Donatella. De mochila. De mochila. Causando. Causando no elevador, Causando no que é elevador. menor do que Olha, bem se eu menor estivesse que o dentro do ônibus. ônibus ou do elevador, pode ter certeza que eu sou o chato que fala. Ó, amigão, você tá ocupando um lugar de 2 pessoas aí, né? Serinha, me fala, você é esse cara, no dia a dia, você é esse cara ligado assim, que fala tudo e vê tudo e... Você tá no Ligado ônibus. no 220? Ligado no 220, porque esse aqui é. Eu sou. E você tá no ônibus e você vê alguma coisa ali, você entra na conversa do outro passageiro também? Olha, Como que é? eu sempre fui assim, sempre. Eu sou uma pessoa que eu gosto primeiro de conversar, eu gosto de conhecer histórias. Porque, como eu disse, às vezes o seu problema é enorme e por uma palavra eu posso te ajudar, né? Eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de ouvir e poder ajudar. Porque eu acho que a gente veio na Terra para ajudar as pessoas. Na minha opinião. Não tenho dúvida, não tenho Eu dúvida. acho que a gente é muito... Que nem agora, o Rio Grande do Sul, mas estava tendo a guerra. Às vezes na esquina da tua casa tem um mendigo que você passa todo dia ali, você não custa você dar metade de um pãozinho que você não comeu. Não custa. Exatamente. O pão vai endurecer Uma na roupa tua que você não casa, usa uma roupa mais, que você não sim. usa. Eu acho que a gente tem que praticar mais o bem. Ai, que demagogia, que ridículo esse cara falando isso. Ele Não é é, não. contratado de uma empresa. Não é, Não. não. É só você falar com os meus amigos e todo mundo sabe que eu sou assim. É minha natureza desde criança. Não Eu é, gosto, e eu vou eu gosto de interromper ouvir. você. Eu vou interromper você por um segundo. Não é, porque assim, o Alex é meu amigo há muitos anos, mas ó, teve uma época que eu estava fora do mercado de trabalho e eu procurei o Seninha, não sei aonde agora, cara, que a gente falou, e eu mandei meu currículo pra ele. Pô, um cara que só a palavra dele, pô, Eduardo, legal, cara, eu vou encaminhar por aqui. Isso que eu multiplico hoje, a gente tem até um grupo com 240 profissionais do transporte, eles colocam um currículo lá, a gente conecta as empresas, conecta as pessoas, surgiu dali também. Porque assim, ó, teve uma menina que ela mandou o currículo pra mim e falou, Du, pelo amor de Deus, cara, eu vou conversar com as pessoas, elas parecem baratas, elas saem correndo, me deixam falando, ignora e tal, só porque eu tô numa situação de desemprego momentâneo, porque daqui a pouco eu vou estar empregada de novo. O que acontece? Será que eu tô com uma doença? O que eu fiz? Eu não lembro agora se eu fiz alguma coisa para essas pessoas, mas elas nem respondem um bom dia, porque já acham que eu vou pedir alguma coisa e tal. Mas assim, é a falta da humanidade. Então assim, vou agradecer você agora aqui no episódio, nem sabia dessa porque história, ele não hein? sabia disso, mas eu não esqueço. E assim, só a tratativa, a educação, que você conversou, tal, me manda aqui e tal. Cara, não importa se eu fui empregado ou não, é isso. Mas a gente As tem que pessoas- fazer. Isso, as pessoas precisam de 1 minuto de atenção, 2 minutos, que a gente dedica também para as pessoas. Eu vejo uma E foi coisa- legal. Por mais que eu seja assim, eu tenho um exemplo, que é a Dona Beatriz. Eu falo que a minha vida é antes e depois da Dona Beatriz. Acho que a vida de todo mundo, tá? Ela é um exemplo. As pessoas falam que quem trabalha para ela é puxar saco. Se o nome é esse, obrigado. Eu serei. Eu também sou. Não há problema Vou nenhum. tatuar. Eu vou, Eu Então gosto você puxa muito saco. dela. Então- Ela desce do carro dela, um carro que é ultra mega blaster, de bom. Ela desce, ela está cumprimentando diariamente. Da faxineira que está limpando ali, o pessoal da higiene. Ela cumprimenta, conversa, sabe o nome da pessoa, sabe o nome do filho da pessoa que tem problema, até a secretária da presidência, e ela vai passando no corredor da diretoria, conversando com todos. Eu já vi essa senhora de baixo, na valeta do ônibus, Dirigindo e eu perguntei, o ônibus. Dona Beatriz, por que a senhora está embaixo? Ela falou, para eu entender da peça que eu vou comprar, Seninha, eu tenho que entender da peça. Porque senão eu compro uma coisa errada, gastei dinheiro à toa e não vou trazer o benefício para o usuário. Benefício para o usuário. Ela está pensando em ajudar a pessoa. Benefício é ajudar, certo? Sim, perfeito. Não é porque ela precisa manter esse grupo. Todo mundo sabe o que é o grupo ABC, o tamanho, que ela tem filhos, Enorme. a Milene e o Zeca, Sim. e os sobrinhos, o irmão. Sim. Seu João, então eles poderiam fazer por ela está aí na França, feliz e contente com o filho dela. Não é o caso, ela está lá diariamente. Então ela nos dá o exemplo. Eu vejo o quanto ela ajuda. Agora, no Rio Grande do Sul, se quem acompanha a Next já está vendo o que a Next está fazendo. A Next significa a família Next, que são eles e nós. Nós fomos incentivados a ajudar. De que forma? Separando a roupa, colocando dentro do ônibus, ela emprestando o ônibus, ela falando, gente, vamos. Você já doou? O que você vai doar? Uma camiseta? 1 quilo de arroz? O que você vai fazer? Não importa, mas nós temos. Então, essa ação do fazer nos faz ser 220. Ela é 320. Então, ela faz com que a gente seja. E o Next em inglês é?
Próximo. Isso. Próximo. Isso Perfeito. já é uma coisa muito séria. Eu percebo o quanto eles se preocupam com o próximo. Na época do Covid, talvez nós que trabalhamos na empresa fomos os que receberam álcool gel, um dos primeiros em São Paulo, no Brasil, porque o Zeca fez o favor que dentro das empresas, no mesmo dia chegou álcool gel para todos nós. Chegou um caminhão lá e todo mundo tinha. Então, a gente se assustou com aquilo. Mas em quem que ele estava pensando? Em nós. Porque nós tínhamos as nossas famílias e tínhamos que trabalhar pelas famílias que estavam na rua. É um exemplo. Se ele nos deu o álcool gel ali naquele momento, nós tínhamos também que ajudar. Então, o Fernando, eu sou assim desde criança. O teatro me faz também ser assim. Eu ajudo as crianças. Eu levo uma mensagem para as crianças. Não é só para criança rica. Eu me apresento toda semana, durante o dia, para as escolas. As escolas vão ao teatro. Só escolas ricas? Não. Na mesma apresentação, tem que ter o colégio da classe A e o colégio da classe E. Não pode ter só os ricos dentro. É uma coisa que eu me proponho. Legal. A empresa que me vende tem essa obrigatoriedade contratual de colocar no mesmo espaço, no mesmo horário, os pobres e os ricos. Hoje acepção. Sem exceção. A gente está acostumado hoje a compartilhar vídeos, né? No teatro você tem que compartilhar momentos e experiências, compartilhar aquela história. E isso eu faço só há 33 anos, não é de hoje. Não é porque eu trabalho na Next com a dona Beatriz que eu sou bonzinho. Não, eu não sou bonzinho. Eu estou fazendo minha obrigação de vida, que é estender a mão a quem precisa. Eu nasci com um talento. No começo da minha profissão, eu não fiz curso. Meu pai não me pagava curso porque meu pai não queria que eu fosse artista. Meu pai queria que eu fosse advogado e ele bloqueou isso na minha vida. Eu aprendi com a ajuda de outras pessoas. Foram professores gratuitos para mim. E eu hoje, há muito tempo já, eu passo esta facilidade que eu tenho para aqueles que não têm como eu não tive um dia. Então eu acho que é uma obrigação. A gente na vida tem que dar o que a gente tem de excesso. Que massa Você- demais. Você dá aquilo que você tem, né? Sim. Se você tem as coisas boas, você Eu não pode posso dar passar. para uma pessoa em inglês, eu não falo inglês. Eu falo arte. Eu sei cantar, eu sei dançar, eu sei dar uma entrevista, conduzir um programa, eu sei dar aula de arte para as pessoas. Eu dou aula para famosos, para pessoas que estão aí na frente de um telejornal. Pode que não- citar alguns alunos famosos aí? Cita Luciana aí, cita aí. Gimenez, Simária, Ticiane Pinheiro e um monte mais. Só, tá bom? Gente feia. Tá bom pra você? Tá bom pra você? A Luciana Bom, tem um vídeo aí na internet que ela depois, fala de mim. depois já vou querer fazer aula. Eu vou aproveitar a viagem aqui do Fernando, o nosso querido Seninha aqui, para mandar um grande abraço para toda a família Braga, né? Para a família do Grupo ABC, para Beatriz, João Antônio. João Antônio é um querido também. O Zeca, tive muita proximidade com o Zeca nas épocas de SBC. Hoje o né? Zeca tem 5 filhos. Olha que maravilha. Olha quanto hein? tempo passou. Que maravilha. Uma vez eu interferi a aula de inglês do Zeca e os pessoal falaram, putz, não pode. Ele falou, não, você Pode. Pode. Tá tudo certo, tá tudo certo. Se tiver algum problema, eu vou te falar. Ele falou, então toca o barco. Naquela época a gente falava toca o barco, agora a gente vai tocar o ônibus, É isso né? aí. Um grande abraço a toda a família, ao Fefe. Eu almocei com É ele um hoje. querido, é um Querido, querido demais, querido demais. Eu conheci o Fefe na minha época de ABC, foram 6 anos inteiros, né? Na Autoaviação ABC, na Dr. José Fornari ali. Então, um grande abraço para toda a família, todos os profissionais, né? E aí todos os profissionais da gestão, da liderança e da operação, da Merece. manutenção, da administração. Que você de sabe todo como é o grupo. trabalhoso, né? E eu sei, tenho grandes amigos lá, encontro a velha guarda de vez em quando, já aposentada por aí, fala, e aí, já aposentou, a gente bate papo pela rua, mas a ABC a gente tem um grande carinho, né? E a gente torce sempre aqui, estamos sempre aqui torcendo. Já convidei né? vários lá, tô esperando. Tem muita gente tem convidada lá, viu? Um monte me enrolando aí. Vou te viu? ajudar, vou te Me ajudar. ajuda, Ó, viu, Fernando? Seninha, uma coisa que você estava falando, quando eu criei esse canal aqui também, algumas pessoas falam assim, Alex, você conhece alguns empresários do transporte, né? A Amplitude passou por mais de 600 garagens de ônibus. Você tem que chamar os donos das empresas para falar. Uma dona Beatriz, a Milena, um Zeca, né? E outros empresários de outras empresas. Eu falei, não, mas eu não fiz isso para falar com os empresários. Isso aqui os empresários têm uma agenda muito corrida. E eles já têm, se eles quiserem falar, eles têm as pessoas que vão ouvir. Eu quero ouvir todo mundo do transporte. Então a gente recebeu aqui, Seninha, desde operação, manutenção, administração, de cargo de gestão, de liderança, de operacional.
de cargo inicial, de estudantes, de estagiários, de primeiro emprego. Sim. Agora é jovem aprendiz. Agora é jovem aprendiz que chama. De jovem Vieram aprendiz que estão no primeiro ano de trabalho na empresa de ônibus. E eu falei, a gente vai ouvir todo mundo. Os empresários são sempre muito bem-vindos, são queridos. A gente tem um carinho especial. Prestamos serviço para vários deles. E estão sempre muito convidados. Que ótimo. Né? Já mandei convite para o grupo inteiro lá, para Beatriz, João Antônio, Milena, Zeca, para todo mundo Já aqui. chegou. No vídeo Sim, e nas pessoas no que vídeo e as vieram pessoas que aqui. vieram. Mas o nosso propósito aqui foi ouvir todos os lados e dizer e mostrar e garantir que o ônibus não é só aquele que estão mostrando de ruim na TV, na televisão aberta, né? Nos jornais aí do dia a dia. A gente veio aqui para mostrar que por trás do ônibus tem muita gente trabalhando, tem muita inteligência, tem muita competência, Tem muita esforço. gente boa e do bem, né? Como você que tem todo esse trabalho já há tanto tempo, com essa preocupação, pensando na qualidade, eu costumo dizer que o sucesso do transporte está no ponto de desembarque. Segurança, conforto e pontualidade. Sim. Né? E você está envolvido nisso e tantas pessoas que tem, como você falou, a dona Beatriz, ela chega, ela conversa com todo mundo. Ela entende de todas as áreas, De todos os todas. processos. E quando ela não sabe, ela pergunta. Você imagina, dentro de uma empresa de ônibus, o que foi a chegada do Covid? Como que esses donos de empresa iam fazer para cuidar dos colaboradores, dos usuários, e o ônibus tinha que continuar a rodar? Serviço essencial não para. Serviço essencial. Eu, quando para. entrei a primeira vez na Next, na época do Covid, eu falei, claro que eu estava com medo, mas quando eu entrei e eu vi como estava sendo feito a higienização, falei, gente, eu vou andar tranquilamente, tanto que eu fiz inúmeros vídeos dentro do ônibus, andando com o ônibus dentro da garagem, para mostrar que aquilo era realmente feito. Não era brincadeira. Não era uma bobagem. Sim. Tinha essa preocupação. E eu vi inúmeras vezes a dona Beatriz à noite, lá dentro da empresa, vendo se os ônibus estavam sendo higienizados corretamente. O maquinário que foi comprado, o tanto de produtos para serem testados, quais eram eficazes para serem usados. Então, tudo isso foi muito engrandecedor, você saber que você trabalha numa empresa que pensa no próximo. Sim. Que não é pura e simplesmente nos números. Sim. Pensa Exatamente. Cuide das pessoas que elas cuidarão dos números. Você conversando com alguns funcionários, eu tenho uma coisa muito engraçada, eu falo isso sempre. Funcionário das empresas do Grupo ABC que saem falando mal, ouça os dois lados. Sim. Porque alguma coisa tem nessa história. Eu estava dentro de uma clínica de olhos e tinha uma mulher falando mal da empresa. Eu não pensei duas vezes, olhei para ela e falei assim, você que trabalhava na empresa? Ela falou, não, meu marido. Eu falei, o que ele fazia dentro da empresa? E enquanto ela foi falando, eu anotei o nome dele. Eu cheguei no outro dia lá e fui descobrir o que ele tinha feito. A história não era bem do jeito que ela falava. A história era bem diferente do que ele contou para ela. Eu achei bacana que, assim, a gente é da época do vinil, né? Que voltou agora, é vintage. Tem que ouvir os dois lados. O vinil. Vinil você não ouviu os dois lados. Você ouviu o lado A e o lado B. É verdade. Tem que ouvir o os dois lados, né? Porque você vai só um lado. Se você só escuta o lado dela lá e tá, bom, vou pegar só essa opinião. Não, você foi lá na empresa e viu, pô. Não é bem assim que ela falou. Eu contei uma aqui, mas eu vou repetir porque você está aqui. Eu era fiscal de linha da ABC, Autoviação ABC, na linha 196 eu vinha. E aí essa linha passava em frente à garagem ali. Certo? E eu era o fiscal de linha e a pessoa que atendia, fazia o atendimento do saque na época, eu nem sei, era o saque 0800 da ABC, tinha um horário de refeição e o fiscal de linha tirava o horário de refeição, atendendo as ligações. Então eu vinha dentro do ônibus, a mulher apresentou um crachá para o motorista, um documento, o motorista falou, não tem validade, inclusive o fiscal está aqui. Né? E eu falei, ó, esse seu documento não tem validade, mas a senhora pode descer, mas não vai ser mais admitido, né, esse desembarque sem o pagamento da passagem. Desci e foi tirar o horário de refeição da pessoa que atendia o saque ali na garagem da ABC. Eu toco o telefone, ó, eu queria fazer uma reclamação, fui agredida pelo motorista, tinha um fiscal mal criado que quase me bateu, me colocou para fora do ônibus, tal. Era eu que estava dentro do ônibus. A mulher que eu orientei, você pode descer sem pagar, mas a sua identificação não vai ser mais válida. Mudou o Isso contexto. lá nos anos 90, ela ligou no 0800 e eu atendi. Eu falei, então, minha senhora, o fiscal que a senhora está falando sou eu. Eu estava dentro do ônibus e eu não falei nada disso para a senhora. Ela desligou. Então, acho que tem que ouvir os dois lados. Tem. Né? E eu acho que as reclamações de ônibus sujo.
O ônibus sai sujo da garagem? De jeito nenhum. Não. Quem não suja? sai. Somos nós que entramos lá e colocamos dentro da lixeira papel, lata, absorvente sujo, fulano, beltrano... Até isso, Até né? isso. Eu já vi, ninguém me contou. Porque quando eu fiquei sabendo, eu falei, não limpa o ônibus que eu quero ver. Não é ver. Quero ter certeza. Quando eu cheguei lá e vi, Tem coisa ele não muito chegou pior. sozinho lá. Tem coisa muito pior. Então Tem. a gente tem realmente que sempre ver os lados. Cara, tem muita história nos Tem. ônibus, né? Muitas histórias, Eu queria lembrar uma aqui, a gente conversou nos bastidores, que eu falei que eu ia lembrar ele aqui no episódio, que é do ônibus teatro. Vamos falar dessa maravilha que foi o ônibus teatro. Que história é essa de ônibus teatro? Conta aí Samir? pra gente. Você participou do projeto inteiro e eu acho que você me deu um spoiler, não sei se você pode falar ou não, que você vai retomar Talvez alguma volte coisa. sim. Foi assim, a dona Beatriz, primeiro eu comecei na Metra. Aí o Zeca, que é filho dela, pediu para eu fazer o mesmo trabalho dentro da antiga SBC Trans. Aí eu falei para ele que lá eu queria fazer alguma coisa diferente, que eu queria ter um teatro. Ele falou, tá, vou ver então o que a gente pode fazer. E contou para a dona Beatriz. E ela falou, faz um ônibus pega um ônibus e faz um palco. Falei, mas como? Daí eu não sabia o poder que isso... Como que eu poderia fazer, né? O que eu poderia fazer? Aí eu fiz um desenho mal e porco lá, entreguei para ela. Ela falou, tá aprovado, vai fazer. Daí o antigo Nelson, grandão, gigante perto de mim, falou, Seninha, isso não dá para fazer. Mas ele se movimentou todo e fez atrás do motorista, onde ficava a catraca, como seria um ônibus treinamento, ele fez um palco, colocou cortina, refletor e ventilador para nós artistas e para os motoristas serem treinados. Então os motoristas entravam, nós fechávamos a cortina e começava uma peça de teatro com um treinamento. E ali acontecia de tudo mesmo. Eu Era uma lembro. cena com Eu começo, lembro muito meio e fim. Maravilhoso. E esse ônibus ficou dentro da SBC Trans e era emprestado para outras empresas para a gente levar temas Itinerante. de, sei lá, do usuário, falar. Nós fizemos um que marcou, porque nesse dia era uma semana de saúde, que era sobre um exame de próstata. É a segunda vez que eu falo disso Agora hoje. é o Novembro Azul, né? É isso, Novembro Azul. E aí, porque os motoristas não estavam querendo participar, por causa do preconceito e tal. Aí nós Deixa eu fizemos dar uma só um cena. recado ao motorista. Chegou a época do exame, a gente tem que fazer, cara. Não tem pra onde correr. Não corre. Tem os motoristas Corre. tradicionais, os cabeça veteranos, dura, nossos veteranos, amigos né? aí. A gente Sim, tem muitos tem amigos. vários. A gente também tá lá na... Eu já tô falando que a gente tá na velha guarda, né? Já, A barba já tá ficando branca. Gente, não tem jeito. A minha eu dou uma disfarçada com tinta, mas Tá fica pintando. branco. Precisa lembrar todo mundo que o primeiro exame não é o de toque. Todo Não mundo é. precisa saber que é o de sangue. É o de Porque esse sangue. preconceito É a falta de bobo. informação. Falta de informação. Falta de informação. Ninguém Mas chega lá e o médico vai fazer o Seria, exame. mas se tiver que fazer, seja Também lá é uma o que besteira, for, a né? saúde é... Primeiro Pensar na lugar, família. saúde Precisa em pensar na primeiro lugar, família, Pensar né? em todo mundo. O motorista que está ali, a gente está falando do motorista, que é a grande população do transporte, né? Grande massa. Dos profissionais do transporte, a grande massa são os motoristas. Tem muitos amigos assistindo a Sim. gente. A gente sabe que a gente às vezes até conta umas piadas, os caras falam, não, Sim. vocês estão falando muita besteira. É. E a gente tem essa provocação. Que é o mais eficaz, hein? É isso aí, motorista. A gente precisa cuidar da saúde. A gente trouxe aqui recentemente um cara que era fiscal de uma empresa, virou inspetor e depois abriu uma academia e ele está tratando a saúde dos motoristas. É uma academia que é aberta para os motoristas e tal. Sim. O grupo lá, então, nem se falha, né? Sempre teve academia lá que eu. Tem Desde ainda quando hoje. eu me recordo na Metra, tudo, Sempre teve. já pensando na saúde do motorista. O exame de próstata é mais um procedimento. mais um. É. É só mais um procedimento que voltado à cuidar. saúde. É muito mais fácil o exame de toque do que fazer uma jornada transportando tantos passageiros e com tanta responsabilidade, transportando tantas É vidas, mais não é simples, isso? é bem mais simples. É isso, não é o Se Sim. cuida, motorista. E essa se cena cuida, daí que homem. nós fazíamos, o que aconteceu? O resultado no final, nós tivemos um número muito grande daqueles que queriam participar daí da Semana da Saúde. Então a gente vê a importância do teatro. Então esse ônibus teatro foi importante, talvez volte sim, porque a gente está percebendo que agora as coisas já voltaram, entre aspas, ao normal, e tem a exigência agora de você levar esse assunto e tantos outros para um número maior, porque a Next cresceu muito, né? Hoje tem as empresas que estão ligadas à Next, as remanescentes, né, que chamam. Então, tem um número muito maior. Você vai para São Mateus, todo mundo é Next,
E então todo mundo precisa falar a mesma língua, né? Andou no grande ABC, é tudo next. Tudo next. É tudo next. Na verdade, assim, são as 7 cidades, né, que compõem o ABCD, MRP e RGS. E ainda vai na Zona Leste, porque o corredor ABD começa Isso. lá na Zona Leste. Para quem não conhece, só vou dar um spoiler aqui, que eu aprendi com alguns amigos. Começa no A e termina aqui. Então começa lá em São Mateus, né? E vem até o Jabaquara. Hoje tem uma extensão que vai até o Brooklyn, né? Sim. Ela não é tão antiga, mas vai até lá. Esse é o corredor metropolitano aqui, que é operado pela Next Mobilidade. E agora vem o BRT, né? Fernando representa, muito bem lembrado. Eu vou só vai dar mais uma pincelada nesse teatro. Esse teatro a gente participou, você lembra de alguns amigos nossos, o Ângelo, abração pro Ângelo, eu tenho ele. Abraço pro Nelson, que foi citado aqui. Também, Nelson, Nelson, diretor. Eu encontrei Nelson no Grupo Mimo, lá em Várzea Paulista. Várzea Paulista, Abraço, Nelson. Estamos esperando você aqui também para bater Esse um papo. ônibus teatro era um barato, porque assim, os treinamentos da época, os treinamentos para motoristas, os treinamentos internos, então assim, alguma campanha lá de pneu, consumo de diesel, utilizava esse teatro também. Às vezes com a equipe do Seninha, às vezes só eles, os instrutores, mas ele virou o quê? Virou um treinamento itinerante. Então, assim, um instrutor tinha que fazer um treinamento e até hoje tem essa dificuldade de trazer o motorista para a empresa, parar ele para dar o treinamento. Isso, o jogo virou. Então, com o ônibus, o instrutor estava indo até o ponto. E nós íamos em pontos de São Bernardo. Uma vez nós fomos num lugar, foi muito engraçado. E ninguém percebeu que o ônibus estava com problema no freio. E o ônibus lá parado, lotado de motorista dentro. Eu nem me lembro qual era o terminal. E o ônibus começou a mexer. E naquela cena, por uma coincidência, tinha um motorista que era o César, fingindo que estava dirigindo. E o César começou a ficar branco. Porque ele percebeu que o ônibus começou a descer. Eu falo, será que eu tô... E aí a gente teve que botar em prática aquilo que a gente estava ensinando. Sim. Então, ele tem grandes histórias e foi muito positivo. Depois teve um momento que teve que parar realmente por uma mudança da empresa, mas foi muito, muito gostoso. E agora eu acredito que a dona Beatriz volte com isso. Eu vou te falar que, né, a gente aqui da Amplitude Consultoria, né, conhecida pelo Grupo Cabos 64, que é essa nova empresa que nasceu da Amplitude, que foi essa criação nossa aqui, para falar do podcast, para dar os cursos e tal, e ainda fazendo consultoria em várias empresas, a gente leva exemplos de treinamento que a gente aprendeu lá com vocês, com essa parte artística. Quando fala assim, pô, mas como é que eu vou treinar o funcionário? Eu falei, tem uma empresa que tem um pessoal do teatro, que faz teatro dentro do ônibus, que ele faz dentro da garagem, que faz nos pontos finais, que faz... Aonde você imaginar, eles estão criando a cena para instruir não só o profissional do transporte, como também o usuário, o passageiro, o cliente. Você chame como quiser. Aqui, acho que é do busão, a gente chama de passageiro mesmo, tá? Mas o carinho é o carinho de família, isso, claro, de cliente. E a gente usa esses exemplos até por onde a gente passa. Eu costumo dizer, o Seninha, como eu vou te chamar sempre, eu costumo dizer para todo lugar que eu passo, levando esse conhecimento que não foi a faculdade que me ensinou, eu não sou um gênio do transporte. Tudo que eu levo hoje para essa quantidade de pessoas, não só aqui no canal, mas por onde a gente passa, por empresas, clientes, alunos e conexões que a gente tem do transporte, a gente aprendeu com pessoas que fazem. São com os motoristas, com os mecânicos, com os profissionais da administração. Eu acho que eu tenho esse dom de aprender muito com essas pessoas. Com essas pessoas. As cenas que eu escrevo para o teatro é com essas pessoas. Exatamente. Porque eu não faço nenhuma cena da minha cabeça, não é a minha área. Imagina você falar de mecânica. Eu tô achando que já é, sendo viu, que eu sou artista, não tem nada a ver. Eu tô achando que você já conhece demais. Agora já posso fazer. Já conhece no começo, muito. Sentava lá com os caras na hora do almoço e falava assim, me explica como que funciona tal coisa. E eles davam uma aula, mas uma aula sem palavras difíceis. Sim. É muito bom ouvir uma pessoa que ela é professora daquilo, mas ela é professora da vida. Exatamente. É como você vê uma pessoa na televisão falando sobre uma receita e vê sua mãe fazendo um arroz. Você aprende muito mais fácil. Exatamente. Porque então ele ela sabe fazer. Explicava com amor. Com amor. Sim. E eles me tratam muito bem. Eu nunca sofri um preconceito dentro das empresas, de nenhuma área, porque eles
Primeiro que eles ficavam fascinados com a coisa do Seninha. Era o Seninha que estava lá. Então, todo cara, todo homem, todo mundo é fã do Ayrton Senna. Sim. Então, quando me viam chegar e sabiam dessa história, já tinha, tira uma foto. Você tem um boneco do Seninha para me dar? Ou o boné do Sim. Seninha, Nossa, que é uma nacional. Aquele boné do Banco Nacional, É. acho que todo mundo pediu. Todo mundo pediu. Então tinha isso, mas eles me explicavam com carinho e queriam me mostrar lá no lugar. Então eles me levavam debaixo do ônibus. Sim. Quantas vezes eu me sujei debaixo de um ônibus? Mas eles queriam mostrar. Sim. Então Que era muito, legal. É a gostoso. vontade. Odu, mas então agora eu acho que é hora da gente puxar o maneco, fazer uma parada estratégica aqui, puxar o maneco como se fosse aquele horário da resenha no ponto final. Puxa o maneco na história do busão e vamos voltar alguns passos aí para saber essa sua história do Seninha. Essa sua história aqui, por que Seninha? Você já comentou da sua interpretação aí do Seninha no teatro, tudo nos projetos. Conta como que começou isso. Você deu um spoiler no comecinho, agora conta de verdade essa história. Como é que você virou o Seninha? Eu agradeço até de você estar perguntando, porque muita gente pergunta do que é o Seninha. Você é da família Senna ou é porque você faz ceninhas pequenas? Porque dentro do ônibus você tem que fazer ceninhas Sim, pequenas. ceninhas Não, pequenas. não é isso. Eu fazia uma peça de teatro em São Paulo, que era o Pinóquio, e saiu uma matéria na revista Veja dizendo que eu era um ator que trabalhava com arte 24 horas por dia. Eu levantava, fazia a maquiagem e só tirava para ir dormir, de tanto que eu trabalhava. E era uma verdade, era uma peça de teatro que fazia muito sucesso. Eu gravei um CD do Pinóquio, tinha um programa de televisão, uma marca de roupa e a peça. A dona Viviane Senna viu esta matéria na Veja e mandou me chamar, porque ela me achou parecido com Ayrton. Mas ninguém me falou. Eu recebi um recado da editora Abril, e eu liguei lá no instituto e eles marcaram uma reunião. Alguém já tinha te falado que você parecia? Nunca. Porque quando a gente olha, não é, brother? Não. Quando a gente olha e fala assim, era muito olhar no parecido, Instagram lá. Era muito parecido. Ninguém Vimos- nunca tinha me falado vimos nada, semelhança nem mesmo. família, nada. E aí, quando eu cheguei no prédio, eu tava com o cabelo grande, porque assim não lembra tanto, mas quando eu tô com o cabelo igual do Ayrton, aí é uma coisa meio impactante. Hoje eu já tenho um pouco mais de noção. Hoje. Na época não. Eu cheguei no prédio, eu desci do ônibus, na Doutor Olavo Egídio, e quando eu subi as escadas, o segurança já me fez uma cara meio de, meu Deus. Quando eu entrei, eu falei, eu vim falar, a moça falou com a dona Viviane Senna. Eu falei, como você sabe? Ela falou, ela tá te esperando. Achei estranho isso daí. Subi, fui até o andar, tal. Quando eu abri o elevador, estava na sala da presidência, uma senhora chamada Sueli, que era a secretária deles, e ela falou, meu Deus, como você parece com ele. Eu falei, com ele quem? Ela falou, com ele. Eu falei, a senhora tá precisando usar óculos, viu? Ponto. A minha verdade, Sinceridade de sempre, sinceridade. Sincericídio. Aí, tocou o telefone, mandou eu entrar. Quando a dona Viviane estava de costas, numa ligação, quando ela desligou, virou, ela falou assim, encontrei a pessoa certa. Aí eu falei, o que está acontecendo? Ela falou assim, contou a história, que ela fala bastante. Ela contou primeiro como que criou-se o Instituto Ayrton Senna. Foi através de uma conversa com o Ayrton antes do falecimento, claro, onde ele demonstrou que ele queria ajudar as crianças. E para isso que ele tinha criado o personagem do Seninha. Ele pediu para 2 ilustradores, 2 desenhistas, fazerem, o Ridalti Júnior e o Rogério Martins, fazerem o desenho. O Ayrton aprovou ainda em vida. E aí tudo acabou com a morte dele. Como que isso ia andar? Então ela precisava dar continuidade. Mas só o personagem ali no desenho, ele não tem uma força. A Xuxinha existiu por causa da Xuxa. O Pelezinho por causa do Pelé e tantos outros. Então ela precisava de alguém para encarnar. E aí quando ela terminou, eu falei assim para ela, senhora, me desculpe, mas eu não vou fazer. Primeiro que eu estou fazendo uma peça de muito sucesso em São Paulo, eu no auge da minha arrogância, acreditando que eu mando no universo. Quase assinado na Globo. Você já estava mentindo como Pinóquio. Já estava mentindo, literalmente. Encarnou o personagem. E aí eu falei, não quero não, muito obrigado. Eu falei, tem outra coisa que eu queria falar para a senhora. Eu não gostava do seu irmão. Ah, sim, desse jeito? Ela fez assim, como não? Eu falei, não, porque a hora que ele corria, ninguém ia no teatro me ver. Ele morreu milionário e famoso, e eu não. Obrigado. Virei as costas e fui embora. Que boa. Desse jeito, boa. Eu juro, não tô mentindo. Não, Aí, tô gostando, passou continua. uma semana, liga pra mim, direto na minha casa mesmo, ele mesmo, não foi secretário nada, o vice-presidente do Instituto Ayrton Senna. Um homem,
me fugiu o nome dele agora, mas um homem, é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço na Terra, igual a Dona Beatriz. Que pessoa? Ele falou assim para mim, Fernando, eu queria que você viesse conhecer uma coisa. Eu falei, tá bom. Falei, vou. Alguma coisa mexeu dentro de mim depois desse não. Tá. E ele me levou para conhecer o que era o Instituto Ayrton Senna. Não o Ayrton. O que era essa ajuda do Ayrton Senna para o povo brasileiro. E foi aonde me ganharam. Aí eu falei, eu não posso fazer isso. Eu faço a mesma coisa, eu quero ajudar as crianças levando cultura. E eu fui numa creche em Guarulhos, que já tinha o apoio do Instituto, e lá eu falei para ele, vou ajudar. Parei o Pinóquio e estreiei um espetáculo que teve grandes patrocinadores, porque você imagina você representar o nome do Ayrton Senna no Brasil, fazia pouco tempo que ele havia falecido. Então eu tive patrocínios brasileiros e internacionais. Na época, não tinha quem não queria estar junto, por causa do Ayrton. Não tem nada a ver comigo. Eu tenho plena consciência que eu era apenas o fazedor do personagem, o cara que interpretava. Eu era pura e simplesmente. Mas aquele nome, Ayrton Senna, é uma coisa muito forte até a data de hoje. Me abre portas até a data de hoje. Quando as pessoas descobrem ele é o Seninha, tudo muda na minha vida. Muda a história, muda a história. Porque as pessoas falam, depois de mim, não teve um outro cara. Tem um boneco fazendo, mas um artista que deu a voz, que emprestou a voz para um boneco. Eu tenho uma dúvida de verdade quanto a isso. Você, quando interpretava o Seninha, você falava e você mudava o seu timbre de voz? Você usava não, porque minha voz parece com o do Ayrton. E tem uma outra coisa. Você não fazia nenhum tipo de sotaque, não não puxava nada. Porque se você apertar o boneco, você vai ouvir essa voz. Olá, eu sou o Seninha. Sou eu. É a sua voz. Eu não preciso disso. Então tinha essa coisa. E tem uma coisa na peça. Eu falava com o Ayrton. Tinha um momento que eu parava, assim, do lado do meu carro, sim, que era um carrinho de Fórmula, sim, e descia a bandeira e eu falava com ele. Nossa. Tem uma conexão espiritual. Tinha uma voz. Sim. Uma voz que tinha. Eles tinham alguns áudios do Ayrton falando com o Seninha, sim, que é um vídeo, e eu podia. Ele não teve tempo de falar com o Seninha, mas. Você sentia a presença dele, de alguma forma, ao contrário, essa conexão sim. existia. Então ele falava com o Seninha e eu respondia para ele. Então o que ele não ouviu através de um dublador, porque ele morreu, eu pude. Me fala uma coisa, ô Seninha. Esse conteúdo lá, né? Isso tem quanto tempo que você... Olha... Faz quanto tempo que você não interpreta mais o Seninha? Que eu não interpreto já faz uns 16 anos. Tem algum material que quem quer assistir consegue ver? Só fotos. Só fotos, né? Audiovisual não. Tem uma coisa que é assim, eu tenho um defeito como artista. Eu nunca gravei minhas peças. Eu não tinha essa coisa. Hoje que é tudo, né? Ninguém assiste. Já penso, Mick Jagger teve que parar o show para o brasileiro parar de... Não tinha isso na época. Não tinha. Ninguém podia levar uma câmera para filmar. Era proibido. Eles têm, claro. Eles têm o acervo que a gente pode ver. Ou quando vou lá, eu vejo. Eu sou muito bem tratado. Teve o musical do Ayrton Senna. Eu fui o primeiro da fila. Eu estava no meio do teatro vendo um cara fazer no meu lugar. O sobrinho do Bonner. O Bonemer. O menino fez muito bem, mas ele fazia o Ayrton, não o Seninha. No final, ele teve que agradecer a presença do Seninha ali. Foram muitas vezes que eu tive que fazer, representando a família. Eu fui para o hotel na ilha de Comandatuba 6 vezes, representando essa família. Não estava lá o seu Milton, a dona Neide, a dona Viviane Senna. Era o Seninha que estava lá, pegando uma caneta. Você virou meio que embaixador. Lançando, pegando uma caneta e assinando pela primeira vez com aquela caneta, com aquele nome, sim, que não veio o caso, que não vamos fazer propaganda de graça. Sim, eu assinando ali para testar a caneta na frente de donos de bancos. Sim. Donos de empresas, não sei o que lá. Mega empresários. Mega empresários. Então, eu sei que tem uma importância grande, mas na época não tinha isso. Porque eu tô vivo. Então, quando alguém queria alguma coisa, eles chamavam o Seninha em pessoa. Tem fotos, se você procura na internet, tem. E tem no meu Instagram fotos da peça. A peça foi indicada a prêmios, eu viajei o Brasil inteirinho, de ponta a ponta. Os políticos queriam ter o Seninha perto. Óbvio.
Mostrar o lado positivo do Instituto Ayrton Senna, que estava chegando naquela cidade. Existe até uma possibilidade, já teve até uma conversa recentemente, do espetáculo voltar. Né? Hoje os direitos pertencem a uma emissora de televisão, porque eles produziram alguns desenhos. Quando acabar esse contrato, a peça pode voltar a acontecer. Até então, não. Vamos torcer para que Eu volte. acredito que volte. Vamos torcer para que volte. Eu vou estar lá. E a gente vai ter que estar lá no, É muito no legal. Lançamento. Porque tem uma coisa do Seninha que ele atinge todas as idades. Porque ele é um Sim. cara do bem. É, Tem o maravilhoso. braço duro, que Olha, lembra você. Eu não- Depois dá uma olhada no braço duro. Eu nunca, assim, eu acho que talvez a minha vou família lembrar. viu, a minha família viu na época, no ano de 1994, mas assim, inclusive nesse ano está completando 30 anos do falecimento dele. E o que acontece? Quando, depois de toda aquela cena triste e tal, o país parou e o caixão dele, todo mundo vai lembrar, a gente aqui que está quase na mesma idade, foi a primeira vez que eu chorei vendo alguma coisa na televisão, foi no dia daquele caminhão de bombeiro passando para levar ele até o cemitério do Morumbi. Então, assim, cara, puta, emocionou. Por quê? Eu sou de 1981, então eu tava com 9, 10 anos, quando ele ganhava tudo no Japão, ganhava no Brasil, e ele levava a bandeira. Ele era um cara patriota, e ele elevou isso. Ele elevou o patriotismo do brasileiro. Ele usava a bandeira da maneira correta, Sim, né? é. E aí ele, Força. isso, maravilhoso, bem Pra levar comentado. pra Para vitória, pro lado quem bom não da entendeu coisa, né? aí, depois eu explico. Mas aí assim, eu chorei, cara, chorei, mas É emocionante copiosamente. até a data de hoje, Chorei, né? é verdade. Quando agora é toda essa comoção que teve pelos 30 anos, eu fiz um monte de trabalhos levando esse nome, que eu sou muito fã, eu sou muito discreto, eu não fico toda hora colocando coisas no Instagram, porque eu acho que eu não tenho que ficar mostrando, eu tenho que estar fazendo. Então, toda vez que alguém pedir alguma coisa pelo Seninha, eu vou estar à disposição. A vida inteirinha, mesmo que eu tenha 60, 70 anos, porque é uma coisa... Eu não estou falando de um nome como Pinóquio, que qualquer ator pode fazer. Eu estou falando de um brasileiro na maior grandeza que se pode ter. Eu acho que ele pode ser considerado, o Ayrton, realmente um herói, mas eu acho que para ele precisaria ter um outro nome, porque o Ayrton continua ajudando e a família aprendeu muito com a morte dele. Porque eu acho que nem os pais sabiam do tamanho dele. Na minha opinião, eles não sabiam. Até pela ter vivido um pouco com eles, eu via que eles ficavam chocados com as coisas. Porque, veja, imagina, eu fui para a Bahia uma vez e eu tive a TAM, não existe mais, por isso que eu falei, a TAM usava o Seninha como o personagem infantil deles. Sim. Então, dentro dos lanchinhos, né? Na hora do cafezinho, vinha coisas do Seninha. E aí descobriram que eu estava dentro do avião e aí foi feita uma homenagem para mim. Ok. Quando eu fui descer do avião, nesse dia a mãe dele estava com a gente. Pediram para eu não descer. E aí eu achei estranho, eu falei, mas está todo mundo descendo, por que eu não posso descer? Não, é porque tem um pessoal aí embaixo. Eu falei, jornalista descobriu que a família está aqui, vem para eles. Não era para mim, imagina, eu desse tamanho, que bobagem. Mas não era. Era para o Seninha, não para o Fernando. Tinha quem? O governador do estado, me esperando já lá embaixo com banda. Pá. E quando eu vi aquilo, aí ela falou assim para mim, meu Deus, o que o meu filho fez, né? Você não se ligou que o Seninha era você? Não. Porque eu sempre... você Você foi sempre o separou. Seninha. Eu sempre separei, por quê? Porque eu vinha de helicóptero, depois de um evento, descia na Olavo Egídio no último andar, no heliporto deles, e andava de metrô depois. Então eu sabia a minha diferença. Mas num momento onde existia a vida do Seninha ali no palco ou nos eventos, você era o cara. Não, Você era eu esse cara naquele interpreto, momento. sou eu. Mas é que eu acho que eu estou Personagem, fazendo, eu estou levando uma palavra, tem frases da peça do personagem que eram frases do Ayrton. A música que ele canta, que eu cantava para o Ayrton, me dê uma vitamina A, me dê alimentação, que eu tenho garra, amigo. Que eu tenho garra, amigo. É o que ele falava. Não é o Fernando, não é o Seninha. É o Ayrton falava. Que eu tenho garra, amigo. Que eu tenho determinação. E aí ele dava uma lição. Não é porque eu moro na rua que eu não posso ser um campeão.
Então, eram coisas que ele falava para as crianças, onde ele ia, para os caras que estavam ali em volta dele. Motivacional. Motivacional. Não é porque eu moro na rua que eu não posso ser um campeão. Eu posso. Quantos jogadores de futebol vieram de uma situação muito simplória e hoje são tops daí no mundo? E a mesma coisa o Ayrton. O Ayrton não era um homem rico. Ele tinha uma condição. O próprio Neymar. Eu acho que os grandes ícones do futebol vieram da A maioria, né? A maioria. E o Ayrton, Veio de baixo, os primeiros Pelé. patrocinadores dele, quem foram? As pessoas, os moradores, os donos de pequenos comércios do bairro Santana. Na verdade, se a gente pegar o gancho no mesmo esporte, né, do Ayrton, o Lewis Hamilton também, que ele, né, o pai dele fazia o quê? Tudo para que ele chegasse onde ele chegou, do tamanho que ele tá. Pra mim é o maior hoje. É o maior hoje. O maior hoje, eu sou fã de Fórmula 1, sou Você fã é de fã? Mercedes, sou lindo, muito né? fã. Né? Os caras até brincam, além de ser fã da Mercedes, porque a Mercedes tem uma ligação com o ônibus também. Né? E Total. eu tenho muito... Eu uso coisas da Mercedes. Né? Então depois a gente vai conversar sobre isso. E eu andei brincando de correr em algum tempo na carreira aí, né? Mas assim, óbvio, no autódromo, no kartódromo, bastante. Eu tô até para marcar. Aí, ó, a gente tava falando com o Vasquez, que estava aqui, Alexandre Vasquez, o nosso novo podcaster que estava por aqui quando você chegou, tá? O canal dele tá no ar aí. A gente tava marcando uma corridinha, uma brincadeira de kart. Vamos levar um Seninha pra dar volta em todo mundo. Pra dar volta em todo mundo, hein? Já vai ser pole position, certeza. Não, e se eu contar uma coisa pra vocês, vocês perceberam uma coisa? Que eu falei que eu dirijo há pouco tempo? Sim. Eu percebi, Sério, então, mas... percebi. Seninha não dirigia, olha isso. É. No dia da estreia da peça, pararam a Brigadeiro Luiz Antônio pro Seninha chegar de kart. Ninguém me avisou. Ninguém avisou. Então, trouxeram da casa do Ayrton Senna o kart dele. O primeiro kart. Parou na Avenida Paulista, um monte de segurança e falaram, você pega o carro e desce. Olhei, falei, mas eu não dirijo. Hã? Eu sou o Seninha. É. Então nós tivemos que fazer um dublê. Um dublê. Pra eu chegar. Aí fizeram, eu tava pronto num posto de gasolina, secreto. Sim. Aí contrataram um monte de figurantes, de jornalistas. Sei. E eu fui no meio, aí tiraram o menino, eu sentei, tirei o capacete e tava lá. Mas eu não dirigia. Olha Como que cena, pode olha o que Seninha louco. não dirigir? E eu dirijo por causa da dona Beatriz, porque um dia ela falou assim pra mim, Seninha, eu preciso que você vá em tal lugar, e você vai com o seu carro. Eu falei, dona Beatriz, eu não dirijo. O quê? E Você vai dirigir agora, garoto? eu consigo ver o Seninha falando pra todo mundo, não, mas eu não dirijo. Como É. assim, Como querido? assim, querido? É. Você vai dirigir. Vai aprender. E aí ela deu um jeito. Aí eu fui aprender e Ela hoje eu te dirijo. obrigou a aprender. Nunca tive uma multa até a data Sim. de Não, hoje. Não, então- e vai ter. então- Não, mas eu tenho certeza que a dona Beatriz ensinou muitas pessoas várias coisas desse tipo. Como assim você não sabe? Vai aprender. Vai aprender. E aí ela incentivava e às vezes patrocinava, inclusive, várias coisas. Então, são infinitas as coisas que ela fez, né? E eu tenho certeza que agora tá pilotando, então. Que legal falar do Seninha pra vocês, gente. Olha, de verdade, num programa como o de vocês aqui, num podcast como o de vocês, que eu acho que tem tudo a ver, né? Eu imagino quantos motoristas, cobradores, mecânicos, quanto essas pessoas têm o Ayrton Senna e tudo que ele fez no inconsciente, né? Chega a arrepiar, cara. Como ídolo. Como um ídolo, você ele é pensa se emocional. o Senna é o ícone que ele é no mundial, né? Mundial. No Brasil então nem se fala. E qual que era, como que o Senna controlava a Fórmula 1 que ele corria? Era com as mãos através de um volante. E nossos profissionais aqui do nosso canal Sim. a grande maioria são quem? Os motoristas que Atrás do controlam volante. e aí que transportam vidas. Com o volante também. É óbvio que Tem uma- a grande tem uma maioria conexão. tem essa conexão. Né? Quem gosta de carro, gosta de Senna. Quem dirige, gosta do Senna. Não tem como não gostar do Senna. Eu não conheci ainda ninguém que falava, não, o Senna é... Todo mundo gosta do Senna. Né? E todo mundo é fã. O Não é Senna... o primeiro. Então, falou que não eu não Não gostava. gosto, não, mas é porque... Eu não falou que gostava. Porque ele era sincero, ele dia é que ele sincero morreu, demais. No dia que ele morreu, eu tava fazendo Pinóquio e o pessoal do elenco falou assim pra mim, a gente não quer fazer a peça em memória do Ayrton. Falei, não tem problema, eu faço sozinho. Não tem nada a ver com ele morreu. bruto. Falei, eu sento no palco e conto a história. Que daí que ele morreu? Não tem nada a ver com isso. E fizemos. Claro que no final nós fizemos um momento pra ele e tal, mas é que o teatro, gente,
É muito difícil. Vocês imaginam o que era o Ayrton Senna correndo às 4 horas da tarde ou num domingo às 11 horas da manhã? Os caras, os homens, os pais, não levavam os filhos ao teatro. Nós tínhamos uma plateia feminina, mas não com uma família. Sim. Então isso, e era muito reduzido. Eu tinha muito problema com isso. Não tinha nada contra o cara, nada, mas era contra aquilo que ele fazia. Já deu tempo, eu já me expliquei para a família, tá tudo certo. Mas era uma verdade. Quando, foi até um tapa na minha cara, porque quando eu conheci não o cara da Fórmula 1, mas a história do homem, do quanto ele ajudava todos nós, que muitas escolas estaduais, municipais, estão onde estão por causa do Ayrton Senna. Verdade. Dona Viviane tem um projeto educacional maravilhoso, que ela ajudou muito esse país. Então a gente deve muito a ele. Sim. Não Seninha, tem eu queria perguntar para você como um ator, produtor, qual que é o cenário atual do teatro hoje? Ainda tem essa dificuldade de público? O pessoal ainda tem meio que uma restrição, ninguém vai? Porque assim, eu lembro da época do ginásio e colegial, que as escolas que eu estudei, escolas públicas, tinha muito. Eu assisti Capitães da Areia aqui, no teatro. Eu assisti Açúcar Amargo, que eram livros, né? E eu assisti, eu fui até o teatro. Fui aqui no teatro, no centro de São Bernardo, tinha um teatro no Passo ali, não sei se tem mais. Mas eu assisti essas peças e aí a escola me levava. O que você me diz hoje desse cenário? Hoje o teatro existe, ele é forte ainda assim, mas hoje nós estamos passando por um momento de preconceito por causa de uma história de Lei Rouanet. Que o cara não sabe o que é, está metendo pau e não quer ir ao teatro. Nunca leu a lei. O cara não sabe o que é. Eu não estou falando que é boa. Vamos deixar claro, porque eu tenho muitos senões. Mas eu acho que antes de eu falar mal de uma coisa, eu preciso conhecer. Né? Então, o teatro é uma coisa muito boa para todo mundo. Ele é tão gostoso quanto um jogo de futebol ou o show da Madonna. É a mesma coisa. Só que você tem que estar disposto. E não tem um incentivo. É incentivo de dinheiro, incentivo de lei? Não. O incentivo para a pessoa ir ao teatro, ter a vontade de sair do sofá, não ver um filme e ir ali, se emocionar, cantar, bater palma. Né? Um atrativo, né? Porque a gente não tem essa história. E o teatro, ele vive mal até a data de hoje. A gente tem espetáculos que lotam e espetáculos que são bons, mas não vai ninguém, porque ele não consegue divulgar. Hoje em dia, a internet é um dos vilões também. Porque todo mundo virou artista. Todo mundo é artista. Sim. O cara fez um vídeo agora no TikTok porque ele fez assim. Viralizou. Ele tem 10 milhões e eu que canto, não. Exatamente. Então é um grande problema. E eu acho, claro, que quem gosta mesmo continua a ir e valorizar. Mas vamos pegar um exemplo da Cláudia Raia, por exemplo, que ganhou não sei quantos milhões através da Lei Rouanet, né? E aí todo mundo acha que eu, Fernando, que faço o Mágico de Oz, tenho 7 milhões na minha conta. Não, gente, não é assim. Ela tem porque ela é Cláudia Raia, porque ela tem uma facilidade, porque ela tem um nome, porque ela é boa, por isso... Bailarina, é tudo. Bailarina. E eu não, eu faço isso. Sim. Mas eu acho que as pessoas precisam querer aprender e descobrir que a arte e a educação são o combustível para a gente sair de um momento como nós estamos no momento, de ignorância. Aí eu não estou falando bem de um político ou mal de um político, mas nós tivemos alguns governos, no plural, que não ajudaram a gente a mostrar, olha, o teatro é bom para o teu filho porque abre aqui a cabecinha dele e ele vai entender melhor a vida, ele vai gostar de estudar, ele vai ter possibilidades no pensar. E destruíram, colocaram todo mundo no mesmo lugar. Não funciona assim. Eu acho que a Lei Rouanet, no governo Bolsonaro, ela foi mudada, eu acho que é necessário. O governo Lula mudou mais um pouquinho, não sei se andou ou retrocedeu, não sei. Mas eles mudaram algumas questões, mas eu acho que ainda não está bom. Os artistas precisariam ser ouvidos. O produtor pequenininho, não só a Cláudia Raia, o Fernando precisa ser ouvido e o Zezinho, para, sabe, fazer uma junção de coisinhas? Porque se eu tivesse uma grande empresa, se eu fosse a dona Beatriz, eu prefiro patrocinar, a Cláudia Raia ou o Fernando? Claro que a Cláudia Raia, ela tem uma visibilidade muito maior do que o Fernando. Mas o espetáculo do Fernando pode ser melhor do que o da Cláudia Raia. Pode ser melhor. Conteúdo, então a gente precisa estudar, ver o que é bom, colocar numa peneira. Às vezes um ônibus, ele custa 3 vezes mais caro do que esse daqui.
Cabe à dona Beatriz ver por que esse é mais barato e esse é mais caro e ver o que é melhor para a população dela, para a pista dela. Nem sempre o mais caro é o melhor. Às vezes o mediano pode atender a população dela. Exatamente. Então, eu acho que a arte precisa ser mais bem vista. Qual o maior canal de divulgação que a gente tem no país? A televisão ainda. A televisão não vai querer falar do teatro, porque é concorrente dela. São 200, 300 pessoas que não estão em casa vendo a novela das 8, que não está ajudando em nada. Sim. Só está ajudando o bolso dela. Ou assistindo um monte de porcaria nos jornais. E tem muita porcaria também no teatro. Você sabe que nós sofremos aqui com essa história de falar de ônibus. Muitas pessoas falam, mas o que esses malucos aí? Vai querer um podcast de ônibus? Pra que falar de ônibus? Pra que de tudo ônibus? um lixo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, mas a gente vem insistindo nisso. Mas hora ou outra, fala, pô, o episódio vai no dia que tem um jogo. Ninguém quer ver o podcast de ônibus se tem um jogo de futebol. Mas a gente falou, quer saber? A gente vai continuar aqui com esse propósito, do mesmo jeito que é o propósito do artista. Que se tiver uma pessoa na plateia, ou se estiver cheio, ou se tiver uma só, ele vai fazer a peça com o mesmo, né, com a mesma energia que ele faria para uma multidão e vai fazer para 2 ou 3, seja lá quantas pessoas. Tem uma coisa que a Marília Pêra falava, que eu acho que para mim lá atrás foi muito importante. Você está fazendo pelo seu ego ou para levar arte? Porque se é para levar arte, não importa o número de pessoas, é o levar, é o verbo levar. Então eu tenho que levar. Não importa para quem, mas eu tenho que levar. E a mesma coisa vocês. Hoje eu não vi, mas aí a internet ajuda. Porque amanhã, na hora que não tem o jogo, eu posso assistir você. O que vale é o propósito. Tem uma frase de uma música, né, do Chitãozinho Chororó. Eles cantaram, não sei de quem que é a música, mas que é o artista vai onde o povo está. Pronto. É isso. Resumidamente. Agora me fala uma coisa, Seninha. Esse lado do artístico e todo... Hoje você usa... além dos trabalhos que você tem, né, nas empresas de transporte e tudo, você tem algum conteúdo que é esse conteúdo mais voltado para o público infantil, que eu sei que é uma área que você ama demais e eu tenho ido, né, porque tem a Micaela de 2 anos e meio, então eu tenho assistido várias peças e o teatro é muito diferente de qualquer outra coisa, né? A gente sabe disso, quem leva seu filho, só quem leva seu filho no teatro sabe que é qualquer emoção de ver da criança ver o personagem dela ali, né? E hoje você tem algum trabalho desse conteúdo infantil que você tem na internet, ou já pensou em criar algo nesse tipo, ou você é o artista raiz de teatro mesmo, que não vai se render ao marketing digital, ao mundo digital? Como que é isso? Antigamente o teatro, a iluminação era feita em lata de tinta. Hoje nós temos as melhores iluminações do planeta, né? A gente não precisa mais nem do iluminador lá na cabine. Sim. O artista está no palco, controlando no próprio celular um foco para ele. Então, é claro que eu quero. Eu não tenho. Eu gostaria muito de ter. Eu gostaria muito de contar histórias para as crianças. Eu adoro contar histórias. E é o que você falou. Imagina uma criança que nunca viu a galinha pintadinha. Ela só vê no vídeo. Quando ela vai ao teatro e a galinha pintadinha abre a cortina, ela aparece cantando. Pá, pá, pá. Gente, a criança, ela surta de uma maneira que só quem está do lado de uma criança vê. Não tem público? Tem, porque o pai não aguenta mais, então quando ele vai no restaurante, ele enfia ali o celular para a criança. Então, ter essa coisa da minha contação de história, do meu lado artístico, num conteúdo, né? É assim que fala, né? Sim. Claro que eu quero. Só que as pessoas são cruéis. As pessoas são muito cruéis em alguns aspectos. Como todo mundo sabe, referente à pergunta que ele fez, como está o teatro hoje em dia? Porque todo mundo sabe que o teatro quase morreu na pandemia. Sim. Quase morreu. Né? Não morreu porque Jesus falou, não, vai continuar. Ele fez mais um milagre com a arte. Nós quase morremos mesmo. Teve iluminador que eu conheço, iluminador de Ney Mato Grosso, que foi morar debaixo do viaduto. Se não fosse o próprio Ney Mato Grosso saber e foi lá, botou no sítio dele, o cara tinha virado morrido. Então eu gostaria muito, mas as pessoas falam, isso não vende. Claro que vende. A gente tem grandes exemplos disso. A Galinha Pintadinha, leia a história do criador da Galinha Pintadinha. Leia a história do criador do Bita e os animais. Mundo Bita. Meu Deus. Por que esse cara criou o Mundo Bita? Depois pega para você ver. As pessoas precisam ver que é um universo. Criança sempre vai existir. Só que precisa ter um conteúdo com gente que goste de trabalhar para criança. Cada história que eu vou contar, não adianta eu pegar um livrinho e ler. Era uma vez um menino de pau que o nariz crescia. Não é assim. Você tem que dar vida para a coisa. Para a criança
ficar ligada Tem que ser a parte lúdica ali, né? Tem que nesse ter, né? conteúdo com essa coisa lúdica. Sim. Você precisa mostrar, tem um efeito. E hoje com o computador, a gente tá falando, tá aparecendo um ônibus Sim. aqui atrás. Ah, cara, eu Tá assistia. passando, Eu o assistia busão tá muito- rodando aí. Antigamente era um quadro pintado Eu, no ônibus. eu não sei vocês, mas eu assistia muito, na época de infância, eu assistia a TV Cultura. Era muito legal, eu gostava. Do Castelo Rá-Tim-Bum. Castelo até Rá-Tim-Bum, hoje, você vê que tá aí e não Isso, para. Sim. Eles vão Castelo fazer agora de Rá-Tim-Bum, novo. tinha o Cocoricó. Cocoricó, o X-Tudo. X-Tudo, Nossa, boa, bem maravilhoso. lembrado, X-Tudo. Professor Tiburcio mesmo, eu tava... Ele tava assistindo Eu esse tava assistindo o Marcelo Taz lá Marcelo no... Taz, professor Tiburcio, você Aí me eu mandou. mandei a falei, foto, falei assim, pô, ele tava num podcast, aí eu mandei a foto pra ele, falei, tô assistindo o professor Tiburcio, mas é o ator, né, o Marcelo Taz que tava dando Maravilhoso. Mas era ele, então nós começamos Me fala a uma risada, coisa. mas era. Depois de tantos personagens que você viveu, né? A gente sabe dessa força e dessa importância que o Seninha tem, né? Tanto que você carrega o nome do Seninha e pra gente você é o Seninha. Não pode falar o que quiser. Pra gente é o Seninha, tá Vai aqui. ser o Seninha. Tá? Pode inventar outro, pode fazer o que quiser. Tem algum outro personagem que você curtiu demais fazer? Eu sei que você, pelo que eu vi de acompanhar, você começou com a história, foi do Pinóquio, o primeiro, foi isso ou não? Não. Deve ter feito outros, O mas Pinóquio assim, é que eu tive, é o que- eu tive uma sorte com o Pinóquio, legal. porque a mentira até hoje, né? Toda criança mente. Você tem filha, você sabe. Eles gostam, tem Eles a fase tentam, da né? mentira. Sim. É. Eles acham É que super eles bonitinho, conseguem, né? É tão né? gracioso ver eles mentindo e vendo quanto isso fica grande, né? Olha, tem muitos personagens que eu gostaria de fazer. Eu fiz um personagem que foi o menino maluquinho do Ziraldo. Eu ganhei um prêmio de melhor ator Da do Brasil. panela na Da cabeça. panela na É, cabeça. panela Tapa na cabeça. Foi bem legal. Mas eu fiz uma história também muito legal, que era o Patinho Feio, que até hoje é legal por causa do bullying. Sim. Só que naquela época era de um outro nome, né? Mas tem muitas histórias que eu não fiz o Pequeno Príncipe e que eu acho que é importante para uma a história conduta maravilhosa. de uma pessoa, de um ser humano. As frases são muito complicadas e você tem que parar, trazer para sua vida e ver aonde que ela é codificada. Pequeno Príncipe, cara, que memória maravilhosa. Não é lindo? Também é outro livro que eu assisti e também vi a peça na época do colégio também. Eu acredito que o Maravilhoso. Pequeno Príncipe é uma leitura tão difícil quanto uma Bíblia. É. Nossa, verdade. Não é uma coisa que você lê de qualquer jeito. Você Ou não- que é. para interpretar deve ser um negócio difícil também, porque é uma coisa se você lê distraído como você lê qualquer coisa, você fala, não tô entendendo nada disso aqui. Não sei onde esse garoto Agora, quer chegar. Tem que estar Engraçado num você nível fazer essa elevado, pergunta, tá? e eu não sei por que veio essa resposta na minha cabeça. Uma eu sei, mas a outra, engraçado. Eu tenho dois personagens que eu quero fazer, mas não são infantis, e eu tô esperando eu ter a idade. Um é o Chico Xavier, Legal. eu quero muito fazer o Chico Maravilha. Xavier, e o Hitler. Sim. Eu vi uma peça uma vez do Hitler, que era com Osmar Prado, chamado, eu sempre falo isso, é até repetitivo, Uma Rosa para Hitler, Tá. no Teatro do Silvio Santos, que é o Teatro Imprensa. E a peça teve que parar por apedrejamento na porta do teatro, porque as pessoas não queriam que mostrasse. E hoje dá cancelamento na internet hoje também. é, né? agora é cancelamento. Naquela época era apedrejamento. Não pode fazer arte mais com a história do mundo, Quando cara. eu vi o Osmar Prado, hoje É, é perigoso, tudo, porque você tudo. tem até que... Não é que eu amo o Hitler, não tem nada a ver, Sim. mas aquele Você é um- personagem você que é um ele artista, criou... Sim, você é um Porque artista. o Hitler era um personagem, Sim, né, personagem, Sim. personagem. Como que pode um cara Sim. gritar com todo mundo obedecer e matar todo mundo? Sim. Gente, isso é um Coisa de personagem. maluco. Coisa de maluco. maluco. Como que essas pessoas obedeceram? Então é isso que me chama a atenção de fazer. Entender Agora, isso, né? de criança para criança, eu não tenho um personagem. Mas se fosse fazer, eu gostaria de fazer o Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato, que era um contador de histórias, né? É o criador do Criado. Sítio Sítio, Capão Amarelo? Isso, o não? criador de Capão Amarelo. Que o Isso cara, mesmo. nossa, e tão mal falado hoje em dia, porque ele é tido hoje em dia como um cara preconceituoso, né? Que coisa. E que não Eu acho tem que nada hoje a em ver, dia, né? o Seninha hoje em dia tá difícil, né? Porque tá tudo mal falado, tudo que a gente se mexer, Tá. tem alguém pra falar mal. É a mesma coisa do que nós começamos a falar. Se você começar a falar muito da empresa que você trabalha e você é, puxa saco. Sim. Não, você está falando uma verdade a partir do momento que eu ando de ônibus. Andei de ônibus o Brasil inteiro. Eu já andei no norte, no nordeste, no sul, no sudeste, eu andava de ônibus. Eu não dirigia. Em todos esses lugares, eu não viajei só com o Seninha. Eu viajei com o Pinóquio e com o Patinho Feio, o Brasil inteiro através do Sesc. O Sesc Sesc, comprava sim. as nossas apresentações Legal. e nós íamos para vários lugares. Mas durante o dia, você não tinha o transporte do Sesc. Você tinha que andar de busão. Sim, busão. Então você você tem que se sabe. locomover, né? Tem que se locomover. Eu sei a diferença do ônibus de lá com o ônibus daqui. Você viveu Será a que todo experiência, ônibus tem É. Wi-Fi?
tomada, Ar-condicionado. ar-condicionado e um motorista que dá bom dia. Não é, gente. Não é, a gente sabe Então que eu a tenho que realidade falar é do mais. meu E motorista. o ônibus novo também, que é outra Ônibus coisa que não novo. tem. O ônibus que desce uma plataforma para um deficiente entrar com a Não é cadeira todo lugar que tem, não. e o motorista vai ajudar. Isso. Gente, eu trabalho numa empresa onde o motorista desce e vem ajudar um deficiente. Ele é Esse cara treinado, um anjo, né? Ele é meu. treinado pra isso, E muito bem treinado Ele tem ainda. que ser agradecido todo Sim. dia, porque na casa do deficiente, não é todo mundo que ajuda o deficiente. Verdade. Exatamente. Bem lembrado, Os bem nossos observado. motoristas dão a força dele, homens e mulheres. Perfeito, bem lembrado. Porque nós temos mulheres dentro desse coletivo. E elas- Maravilhosas. E tá aumentando, hein? Ó, tá aumentando. Aliás, Não, o nosso canal tem um compromisso com as mulheres do transporte. O mês de março Vamos não reforçar teve nenhum isso, homem aqui. nenhum. Todos os Lindo! episódios Mês das mulheres. foram mulheres do transporte. Mulheres. Teve um ao vivo aqui que tinha Tinha uma 5 live mulheres aqui. sentadas Lindo. aqui. Nossa, é Motoristas, gestoras e de RH, de administrativo, de manutenção. Aliás, nosso curso de gestão de manutenção, que está acontecendo por aqui, está com um percentual de 50% de mulheres fazendo o curso de gestão de manutenção aqui. Gerentes de manutenção, secretaria. A mulherada tá técnica, dominando analista. o mundo é a nós, manutenção, que viu? somos homens e dirigimos, sabemos por que as mulheres são melhores do que nós no claro, volante. claro. A mulher não é boa dirigindo. Gente, É ótimo. desculpa a Ela não é mentira. boa, ela é ótima. Mulher é ótima dirigindo um ônibus. Elas têm uma coisa que é diferente. Primeiro, pela beleza que o ônibus fica mais bonito. Todo Sim, mundo exatamente. há de convir, né? Tudo. As mulheres ficam mais bonitas dirigindo o ônibus, mas elas têm uma forma de segurar aquele volante. E eu falei uma vez para uma delas, numa entrevista que eu fiz com uma delas, que parece que elas estão... Não que os homens não sentem isso, mas mãe é diferente. As nossas mães são diferentes do que os nossos pais. Sim. Então parece que quando elas estão levando aquelas pessoas, elas estão levando os filhos delas para os seus destinos. Tem uma parte da maternal. Tem. Isso, tem. Você Tem. sabe que É a gente legal. viveu aqui histórias das motoristas de ônibus aqui, que sempre estão por aqui. Tem algumas. Gravaram até um episódio especial que chamado Batom no Volante, que era duas Olha, motoristas. que nome bom. Eu saí, eu não pude falar, porque juntou as duas mulheres. E eu nem registrei. Não eu dava nem pra registrei falar. esse nome. Elas tocaram um negócio aqui sozinhas, né, Foi, Du? foi. Vou deixar um abraço pra Dai Motorista, pra Tanduda. Dai Motorista tá no grupo Belarmino, Tanduda da Cometa, estiveram aqui Já são com medo. e fizeram o Batom no Tocaram Volante. sozinho aí, ó. E aí elas contaram uma história que, eu não sei se foi elas que contaram ou foi das outras garotas que estiveram aqui, deixar um abraço para todas elas. Que você imagina o ônibus rodoviário saindo na rodoviária do Tietê e pegando a marginal para poder atravessar elas, foi todas elas aquelas mesmo, faixas da marginal. Qual que é o segredo? Elas colocam a mão na janela do ônibus aqui e a unha vermelha para fora para o trânsito. Que eu falo, um carro daquele tamanho com a Olha que unha de inteligência isso. esmalte. Que É uma sacada, mulher né? que tá Claro, ali. óbvio. Os caras É uma mulher, param, os caras elas falam assim: opa. põe a mão de esmalte na janela do busão, que todo mundo dá passagem. Fala, tem uma mulher ali, fica todo mundo parando pra ver o que, que o Gente, eu ônibus vou que vai pintar minha acontecer. unha hoje. Vai E, ó, ganhar passagem. Você vai ter acesso livre e vai Boa. cruzar as faixas. Mas, Amei assim, essa ideia. Fernando aprovou o nome aí, Batom no Volante. Não, E a maravilhoso, gente- e a gente Batom no Teve um Volante. episódio especial, batom no Vambora com volante isso, aqui, Falar ó. pras meninas, ó, vocês estão perdendo Ó. um hype aí, ó. Leva nosso convite para todos os amigos Todos. do busão lá, Todos. para o pessoal que é do que a gente fala diesel na veia, agora ó, o grupo tá no elétrico também, né? Ele sempre esteve no elétrico, agora, né, com a Eletra, né? Vamos deixar um grande abraço lá pro pessoal que é da tecnologia que tá evoluindo aí. A gente tá no diesel na veia aqui ainda, o elétrico vai vir enquanto. só brinquedo nosso por aqui eu ainda. vejo por aí. Mas leva nosso convite para todos os amigos, todo o pessoal do Que grupo lá. Eu ficaria aqui, Seninha, contando, ouvindo as suas histórias, mais muitos episódios. A gente já deixar o convite para você voltar quando você quiser também. Obrigado, gente. Pra Vai, ficar aqui vai me e ajudar, já vai curtir trazer nosso- o povo. Já estamos aqui. O povo tem vergonha, cara, de pode falar. trazer. Como que fala? Não, eu adoro. Os caras falam, eu adoro verdade, podcast. isso, Fala é. que mas eu tenho vergonha de falar. Falei, vem, a gente toma alguma coisa aqui. O Eu careca sinto tá isso sempre também. tomando Tá alguma tomando coisa. A um gente vai Nossa, é entrevistar lá falar com ele, só pedir um depoimento, eles ficam todos assim. Tem uma moça da higiene lá da Next que ela fala hiper bem e ela não tem vergonha. Eu vou falar Traz com ela ela, amanhã. Pode Traz trazer, ela pode porque trazer. assim, Já eu já tá convidada. convidei Como que é o nome dela? várias. Sandra. Sandra, Ô, tá Sandra. convidada, pode Bus 64. Vem com o Seninha, o Seninha vai vir junto com Eu você, você venho. vai trazer Eu ela. trago. Ele vai trazer você, você vai vir, vai sentar aqui E ele pra é bater um lindo, é um papo. ser humano. Porque assim, Seninha, ó, como que funciona aqui? Depois que você sentou nessa cadeira e conversou com a gente, porque não é entrevista. Você já tem um passe livre, bate-papo. você tem o crachá lá, sabe aquele crachá que todo mundo usa? Obrigado. Você já tem um crachá aqui, agora pode vir a hora que você quiser, quer tomar um café, quer passar aqui, você é vizinho aqui, vem aqui dar uma passada, o que vocês estão fazendo? Vem aqui, traz o pessoal, se não trouxer também,
fica aqui nos bastidores. vídeo. Vem gravar vídeo, fica obrigado. nos bastidores. Se quiser usar a estrutura aqui, tá aberto pra você. Depois a gente vai Obrigado, conversar gente. nos bastidores. Vamos, Gostamos A muito. gente vai pedir pro Seninha fazer bom. uma chamada pro Vai. nossos alunos do curso de Gestão de Operação de Manutenção do Nossa, Transporte. Fala aí. bem demais, o cara é ator, meu. E, cara, assim, eu ficaria aqui. Eu acho que a gente já estourou o tempo aí faz tempo, não faz, brother? Pode cortar aí. Não, vai- não vou vai cortar. integral, Não vou vai cortar integral. nada. Aguardem a parte 2 com o Seninha. É. Mas deixa o like, se inscreve, deixa o Ativa as comentário aí, ó. notificações. Tô esperando a parte 2, que a gente vai voltar com o Seninha aqui para continuar esse bate-papo. Eu acho que isso aqui, cara, é feito de energia, de verdade. E talvez você tenha sentido a nossa energia aqui, né? E a gente faz isso aqui com muito carinho, não só a produção do podcast, mas quem vem nos nossos cursos aqui, gestão de operação, de manutenção, operador de elite para motoristas e instrutores, fala, a gente faz questão de tratar e de receber de uma forma diferente, né? De mostrar que o transporte, o setor do transporte passageiro, como a dona Beatriz faz com todo mundo, tem um lado muito bom aí. E a gente está aqui para mostrar tudo isso para todos que são do setor. Eu fiquei feliz, eu tenho que falar para o Seninha, eu fiquei feliz que eu formei um motorista com o canal, um cara que nunca dirigiu um ônibus e que, Bem lembrado, bem seguindo a gente, me mandou um certificado, falou, acabei de trabalhar no ramo de restaurante, acabou de me mandar, vou te mostrar a hora que a gente terminar aqui. Ele mandou o certificado do curso e ele falou, eu vou virar motorista por você. Então, assim, a gente com o nosso trabalho aqui, eu fiquei feliz demais. Falei, eu formei um motorista Claro. sem ter empresa, sem ter ônibus. Foi. Né? Sem ter empresa de Sim, ônibus e sem sim. ter É o ônibus. despertar, né? Só gerando esse conteúdo e trazendo gente boa demais aqui, trazendo o pessoal contando histórias. E eu acho que quem está no transporte pode fazer isso. A gente sabe da falta de mão de obra para vários setores, o transporte sofre com isso também, não é? O Edu, eu queria falar, quando ele falou aqui, até se emocionou, sobre o currículo que ele mandou para ti e você respondeu ele. O Edu, eu acho que no último ano, ele fez um ano agora aqui com a gente, e no último ano ele conectou currículo no nosso grupo. A gente tem um grupo de WhatsApp que é só para pôr currículo, vaga e trocar ideia sobre busão. Quem participa, você vai entrar agora, porque quem participa Eu do acho que o podcast Edu e dos cursos. contribuiu para empregar mais de 300 pessoas no último ano. Eu Que fazia legal. esse trabalho sozinho antes, e aí com a vinda do Edu, eu falei, cara, eu acho que eu já paguei a minha dívida que eu tinha lá com Deus, porque eu já tinha ajudado muita gente nesse sentido. A esposa até que ela está trabalhando 11 horas da noite, eu falei, não, estou trabalhando, mas estou ajudando algumas pessoas aqui, e eu pegava o seu currículo e mandava para a empresa dele, que eu conhecia, pegava a vaga da empresa dele, mandava para você, falou, vê se não tem alguém precisando, e a gente faz isso hoje num grupo de WhatsApp, e o Edu contribuiu, só que ele é chato pra cacete. Ele pega o currículo e fala, esse cara aqui, você não tá precisando, tá aqui. Ó a vaga, você não falou que você queria trabalhar? Tá aqui, 1, 2, 3 vagas, qual que você vai trabalhar? E conectou, acho que no último ano, mais de 300 pessoas Que legal, aí. parabéns. A gente perdeu as contas, paramos de contar. Mas o nosso propósito é esse, é mostrar o lado bom e o lado do bem e profissionais incríveis, como você, um artista, um grande história artista, na minha maravilhosa. opinião. E aí gente, tem uma profissão no setor de transporte, que é a do Seninha, nosso amigo aqui, que é artista. Ele cria conteúdo para incentivar e tem outras atividades agora também, que ele está quase como um fiscal, né, sim, da alta direção, não importa o título. Eu acho que já tem diesel na veia aí, que é uma outra brincadeira que se não tinha, agora já tem. Acredito que sim. Eu só queria agradecer demais a sua Olha, eu presença quero e deixar o agradecer espaço vocês, aberto para você viu? falar o que você quiser para todo mundo. A sua câmera é aquela ali para você deixar os beijos e abraços que você quiser. Eu quero tá? agradecer primeiro vocês, a todo mundo que participou aqui com a gente, né? Que não importa se é 1 ou 1 milhão de pessoas, mas agradecer principalmente o carinho que eu tenho nas ruas e dentro dos ônibus quando eu entro. Porque eu falo de temas tão diversificados e toda vez que eu entro tem gente até que levanta para eu sentar. Aquilo que tanto eu peço dentro dos vídeos, que é para as pessoas cederem os lugares para os idosos, gestantes, deficientes, pessoas que têm algum tipo de problema, não importa qual, as pessoas fazem para mim, mas por carinho, por eu estar falando aquilo. Então, um abraço para todo mundo, um beijo, e eu espero que vocês façam muito sucesso com esse espaço que vocês têm, porque abrir um microfone para uma pessoa é uma coisa muito importante. Por quê? Porque você está deixando a pessoa falar. E quando você fala, é uma terapia. E ouvir é uma dádiva de Deus. Muito obrigado.
Obrigado. Amém. Obrigado demais pela presença. Deixa seu salve final aí, pra galera do busão aí. Chama pros próximos eventos aí de curso, a agenda tá na sua mão. Tá. É o escalante do podcast, viu? Eu quero deixar aqui mais uma vez um agradecimento aqui ao Fernando Lira, Seninha, né? E deixar um recado para você, que você quer se especializar na área do transporte de passageiro. Aqui na Bus 64 a gente são 3 cursos agora e mais alguns que vão sair do forno. Eu não vou dar spoiler ainda, porque ainda estão em andamento, mas já temos o gestão de manutenção para o transporte de passageiro, temos operação de elite e tá saindo do forno agora, já tem a primeira turma fechada, que é o operador de elite, o GAN, o gestor de unidade móvel. Você quer um motorista profissional, quer melhorar, quer aprender novas tecnologias, telemetria, que está tão falada agora no segmento, o Euro 6, que é um motor novo que chegou, uma tecnologia diferente, chegou aqui no nosso país, vai ter abordado esses temas também, que é do Jusiclei Nunes, um parceiro nosso aqui da Bus 64. Procura a gente aí nas redes sociais, tem os números nossos lá e a gente agenda para você participar. Chama direto, deixa o like, ativa as notificações. Vamos se inscrever no canal, né? A gente vai devagarzinho, a gente vai. É como um ônibus que começa assim, ó, vai enchendo bem devagar. Daqui a pouco tá lotado. Ponto a ponto, Seninho, um grande abraço para você. Obrigado, Leva nosso abraço lá para todo o grupo, pra sua família. Pra família. Pra família, É uma família. Pra nossa família lá. E eu vou finalizar esse episódio especial. A gente estourou o tempo aqui, vai feliz da vida. Centésimo programa. A gente ficou Número pensando muito. Eu fiz o 64, foi especial, foi com o empresário do transporte. Eu gravei lá na empresa dele, fizemos um evento também. Ele falou, o 100º, com quem que a gente vai fazer? E eu não gosto muito de fazer tudo igual todo mundo faz. Fala, não, tem o dia o dia do motorista. Não, o dia que eu for fazer o dia do motorista, como fizemos lá, vai ser um dia legal. Mas eu não quero ficar seguindo no mês que vem, os protocolos que todo mundo segue. Eu falei, e o 100º? Eu falei, o 100º não é quem estiver aqui com a gente, Apareceu, vai ser um 100, cara. E aí, Deus colocou aqui Seninha Obrigado. para contar essa história bonita, para essa alma boa que está aqui, que a gente sente isso de verdade. Obrigado. E é isso. Agora a gente tem que finalizar nosso episódio para ir para a próxima viagem. Isso aí. Né? Que Deus abençoe demais sua jornada, Todos mas nós. antes, eu não posso deixar de dizer que a gente vai estar junto até depois da última viagem. Que Deus abençoe demais sua jornada, sucesso lá, beijo para a família. Amém. Deixa um tchau lá, vamos pro próximo.